Vamos continuar aqui, portanto, pessoal. Falávamos do período pombalino, né, do governo de Marquês de Pombal, em Portugal, entre 1750 e 77, e vínhamos falando das reformas pombalinas, mas a gente focou no vídeo anterior nas reformas em Portugal, né, nas medidas tomadas por Pombal em Portugal. Agora a gente vai olhar especificamente o impacto de Pombal para o Brasil, a importância de Pombal para o Brasil. Tudo bem? Pessoal, ele vai governar lá de Portugal, ele nunca esteve por aqui, mas ele vai entender muito claramente que Portugal vivia das suas colônias. Então era necessário aprimorar a exploração das suas colônias, melhorar aí o sistema administrativo, cobrança de impostos, tirar a maior quantidade de riqueza das suas colônias, porque afinal é essa a lógica, né, do colonialismo. O Brasil era a colônia mais rica, o Brasil tinha ouro, a gente está vivendo aqui o ciclo do ouro. Então, pessoal, o impacto do governo de Pombal sobre o Brasil foi enorme por uma série de motivos, tá? Então vamos lá. Na lógica, na pegada de procurar melhorar a administração pública, Pombal ele vai extinguir o sistema de capitanias hereditárias. Lembra dele? Lá no começo da colonização, em 1534, Portugal criou essa divisão administrativa do território. Só que Pombal entendeu que seria melhor que as regiões fossem divididas em províncias, não em capitanias. O que significa isso na prática? Significa que as regiões passam a ter menos autonomia. A ideia era promover uma centralização maior de poder no governo geral. Tudo bem? Então, ele vai extinguir o sistema de capitanias hereditárias e a partir de então o Brasil passa a ser dividido em províncias. A capitania de Pernambuco passa a se chamar Província de Pernambuco. E assim será até a proclamação da República. Tudo bem? Até 1889. Pois bem, ele vai sacar uma coisa que era meio que óbvia, né? Mas Portugal até então não tinha ainda um administrador para fazer as coisas acontecerem. Ele vai sacar que o Brasil girava em torno do ouro. Tá? Por onde saía o ouro? Por onde entravam as mercadorias que iam em direção às minas? Através da Estrada Real, né? que partia ali do litoral em direção à região mineradora. Rio de Janeiro, pessoal. O Rio de Janeiro era a porta de entrada das mercadorias que vinham da Europa, que vinham de Portugal, e era por onde saía o ouro, né? O caminho, o famoso caminho do ouro, que hoje em dia é patrimônio tombado, né? Esse caminho, a Estrada Real, é patrimônio tombado, liga as cidades históricas de Minas até Paraty, é um patrimônio tombado. Ele vai transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Afinal, era ali que entravam e saíam as coisas, meio que óbvio, né? Então, no ano de 1763, ele vai mudar a capital. Portanto, deixa de ser Salvador e passa a ser o Rio de Janeiro. O centro econômico, o centro social, mudou tudo para a região sudeste. Pessoal, o eixo, né, econômico, social, tá aqui. Então, por que não político, né? A capital para fiscalizar, para ficar de olho ali sobre a região mineradora, o que entra e o que sai. Tudo bem? Fiscalizar melhor, né? Pessoal, ele também vai pensar numa reforma fiscal. Durante o governo dele, ele vai criar novos impostos, criar novos sistemas de fiscalização, tá? Um exemplo interessante que nós citamos aqui em vídeos anteriores é a derrama. Ele que criou a derrama, pessoal. Ele entendia que os colonos, eles provavelmente estavam sacaneando Portugal. Então era necessário um sistema mais rígido, uma cobrança de impostos mais acurada, né? E ele vai criar aí a tal da derrama, né? Lembra lá? 100 arrobas de ouro, 1.500 quilos de ouro tinha que parar no bolso do rei de Portugal. Se isso não acontecesse, eles entravam na casa dos mineradores e confiscavam os bens até fazer dar o valor. Beleza? Pois bem, estamos vendo, portanto, pessoal, que a essência é o pacto colonial ganhando mais força. Mais fiscalização, mais rigidez nas fiscalizações, mais impostos, né? O cerco está apertando, o pacto, o laço colonial está se tornando mais sólido, não é? Ele vai criar várias empresas, companhias de comércio, para melhorar a exploração de certas atividades no Brasil. Por exemplo, ele vai criar a Companhia de Comércio do Algodão, como eu citei na aula passada, a Companhia de Comércio das Drogas do Sertão, a Companhia de Comércio do Tabaco, a Companhia de Comércio do Açúcar, ou seja,
empresas únicas, companhias de comércio, como chamar, empresas únicas, que tinham um monopólio sobre a compra de determinadas mercadorias. Assim, Pombal poderia cobrar imposto mais facilmente, poderia fiscalizar mais facilmente, aprimorava, né, aí a lógica da exploração para Portugal, do ponto de vista de Portugal. Beleza? Pombal também, ele vai repensar a questão indígena no Brasil, ele vai mudar um pouco da política indígena. Por exemplo, ele vai abolir a escravidão dos índios, tá? Seguinte, pessoal, a escravidão indígena vai continuar existindo em regiões mais distantes da colônia. Isso, invariavelmente, até o século XIX vai ter escravização indígena. Mas agora, pela lei, está proibido. Pelo menos nos centros econômicos mais importantes, não pode mais ter índio, tá? Ele vai abolir a escravidão indígena de uma vez por todas. E vai expulsar os jesuítas aqui do Brasil. Pessoal, lembrando que os jesuítas eram aqueles mais próximos dos indígenas, com as suas missões, lembra lá? As missões de catequese, etc e tal. Você deve estar se perguntando por que acabar com a escravidão indígena. A política pombalina, pessoal, vai partir do pressuposto que os colonos tinham que ter uma relação comercial, deveriam se aproximar dos índios, deveriam ter uma relação mais próxima com as comunidades indígenas para poder desenvolver um comércio, né? Para ter uma relação comercial menos violenta, né? Porque a escravidão é violência, né? Você vai escravizar o índio, você não vai conseguir estabelecer relação comercial com ele. Então era mais ou menos essa visão do Pombal. E ele queria, pessoal, que os colonos que estivessem aqui, eles mantivessem a cultura portuguesa. Tanto que, apesar desse relaxamento da questão indígena, ele vai baixar um decreto proibindo a língua geral, como era chamada. Língua geral, pessoal, era uma língua que misturava o tupi-guarani e o português. Uma língua brasileira, que era falada em várias partes da região sudeste. Tá? Ele vai falar, não, tem que falar português. Português tem que falar português. A língua geral, que era conhecida como Nhangatu, beleza? Ela, portanto, não pode mais ser falada. Pois bem, ele expulsou os jesuítas por conta daquela treta que eu falei para vocês lá em Portugal. E isso tem um impacto aqui. Na verdade, dois impactos importantes que é legal a gente ressaltar. Primeiro, existia uma atividade econômica que dependia dos jesuítas e de suas missões de catequese. Lembra qual? Isso mesmo. Sei que você lembrou. Drogas do sertão. Pessoal, as drogas do sertão, elas dependiam das missões. Eram os índios das missões que extraíam as drogas do sertão para vender para os colonos. Sem jesuíta, sem missão, a gente vai ver que durante, né, aí o final do século XVIII, essa atividade vai despencar. Só depois, com a volta dos jesuítas, né, que vai acontecer no governo da Dona Maria, que vai suceder o Marquês de Pombal, que a gente vai ver voltar as missões, etc e tal. Mas durante o período pombalino vai entrar em declínio a exploração das drogas do sertão. Beleza? Por fim, pessoal, com a expulsão dos jesuítas, o segundo problema que a gente vai ver é que todas as escolas na colônia eram escolas religiosas, eram escolas jesuíticas. Lembra lá das escolas de ler e escrever? Pessoal, não existia mais escola, sem jesuíta não tinha mais escola. Então Pombal, ele vai criar escolas do Estado, escolas não religiosas, escolas laicas, tá? Escolas laicas, ou seja, escolas que não estavam vinculadas à Igreja Católica. Isso é uma novidade para nós no Brasil, tá? Ali na década de 1760, portanto, vão surgir escolas laicas no Brasil. Pois bem, aqui já dá para você ter uma dimensão, pessoal, do impacto, né, do que foi Pombal na história brasileira, tá? Então a gente vai parar por aqui e no próximo vídeo a gente vai concluir aqui o período pombalino e concluir o ciclo do ouro. Combinado? É isso aí então. Então até mais, moçada. Nos vemos no próximo vídeo.